Mais um vídeo para vocês aqui. Vamos entrevistar o Luiz Guilherme, ele é da fábrica da Scania e hoje a gente vai falar das coisas que eu trabalho, que é o MyScania, conectividade. Tem muita novidade para vocês. Estamos aqui na Latibus, né, Luiz? Conta pra gente, cara, um pouco das novidades, o que tem para trazer e vamos apresentar as telas para a turma, velho. Fala, Emerson, fala pessoal, é isso mesmo. Hoje estamos aqui na Latibus, vou apresentar um pouquinho para vocês sobre as soluções de conectividade da Scania. Legal demais. Então, pessoal, para começar, Scania Fit, o que significa? Não é dieta não, tá, pessoal? Mas é quase isso. Como que a gente faz para os nossos caminhões, nossos ônibus consumirem menos combustível? Então, através dessa ferramenta que eu vou mostrar aqui, a gente vai ver qual o potencial de economia dos nossos veículos. Então, pessoal, nessa tela aqui, trouxe para vocês uma empresa fictícia, uma frota média aqui, de cerca de 43 ônibus. Então, quanto potencial de economia essa frota tem? Legal. Baseado aqui em alguns critérios que nós avaliamos sobre a capacidade de condução, a habilidade de condução do nosso motorista, como ele está dirigindo, se ele está indo bem, se ele está fazendo bom uso dos freios, boa antecipação, pouco tempo de marcha lenta. Então, esses critérios são avaliados e a gente atribui uma nota de E a A, sendo A o melhor. E aí tem também uma nota geral, que seria a média de todas, ponderada. E aí, então, baseado no quanto essa frota se encontra hoje, o quanto ela pode chegar, quanto falta para o ar, é o potencial que a gente calcula em economia de combustível. O que eu quero dizer aqui então, pessoal? Para essa frota de exemplo, de 43 veículos, eu tenho um potencial de 18 mil litros de diesel economizados. Esse é o range que ele consegue economizar ainda se o comportamental humano aqui dos motoristas. Aqui a gente não consegue diferir quem é o A, quem é o B, quem é o C e o D, ou até mesmo o E, pelo fato que ele não está usando os botões aqui inicialmente, né, nessa plataforma aqui. Mas esse percentual de melhoria aqui é o percentual válido se a gente conseguisse levantar ele de C para a letra A, não é? Isso aí, Legal. Emerson. Aqui a gente ainda não detalhou o nível de motorista, embora a gente tenha essa informação. Legal. Mas esse relatório é uma visão geral da frota, da companhia. Se você quiser conhecer no detalhe também quem são os seus motoristas, qual a nota deles, isso é possível. A Scania disponibiliza em todos os veículos um leitor do ID Button. Esse chaveirinho aqui pode estar pendurado no crachá do motorista ou qualquer lugar. Ele vai usar para se identificar quando entra no veículo, fica conectado num sensor, e aí no portal a gente vai ter acesso a quem são os motoristas e qual a nota, qual a condução deles. Que da hora. Então, no final de tudo isso, a gente volta aqui para essa média geral da frota e o quanto de combustível eu poderia economizar se todos os meus motoristas chegarem lá no status nível A. máximo, né, cara? 18 mil litros, então, vai representar pra gente aí no preço de hoje uns 100 mil reais, mais ou menos. É muito considerado, né? Isso É para porque uma frota de 40 caminhões. é uma coisa que a gente fala muito, né, ô Luiz? Eu falo muito com os meus clientes, nas nossas visitas que a gente faz. Scania sempre foi muito bom de médias, a gente sempre preocupou com o fator K, média de combustível. É inegável que o produto Scania ele é um produto muito bom de média, muito fácil de fazer média. Só que muitas das vezes a gente faz o quê? O frotista ele paga produção, paga o fator médio para o melhor motorista, mas se eu perguntar para você quem é o melhor motorista ou pior, quem é o motorista intermediário, muitas das vezes você vai demorar muito a me responder ou não vai me dar um dado tão preciso igual a gente tem nas telas aqui. E a gente fala muito de comportamento, né? O comportamento a gente tem marcha lenta, que é um índice elevado que não tem como. Isso aqui é de fato comportamental, índice de frenagem brusca, antecipação, acelerar e frear ao mesmo tempo. E essa variável aqui, ó, ela gera um custo indireto. Tanto na questão relação combustível, lá no plano de manutenção ali, fator média, frenagem brusca, lona de freio, pneus, né, cara? Então, aqui a gente tá vendo um saldo de combustível, né, cara? Mas a gente tem um furo muito maior ali, se a gente for ver na estratégia, né, cara? Tem muitos outros ganhos indiretos que estão associados a uma boa condução. Então, essa tela aqui, turma, é a tela do Fit, né? O Scania Fit. E para a gente conseguir descobrir quem é o letra A, B, C, D ou E de comportamento, a gente vai migrar para a tela do MyScania. É isso aí. Então tá, falamos até agora sobre o que a gente pode capturar, o que a gente tem a ganhar com os sistemas da Scania. Mas como que a gente atinge isso? Então, primeira coisa, pessoal, como o Emerson vinha falando, como que a gente pode identificar quem são os motoristas que estão precisando de uma atenção especial, os motoristas que a gente precisa capacitar melhor, dar-lhe, de repente, uma assistência, um coaching, para que ele possa melhorar. Então, através da ferramenta de avaliação de motorista,
eu tenho acesso a uma lista, então eu vou ter classificado aqui, realmente é um ranking, tá? Então eu posso ordenar de baixo para cima, de cima para baixo, começando lá os meus motoristas nota A, nota B, nota C, e assim, beleza. De repente uma bonificação, uma recompensa para aqueles que estão indo bem, para estimular que continuem e claro, identificando aqui aqueles que estão com mais dificuldade, legal, direcioná-los para esse tipo de capacitação. Também tenho acesso aqui no detalhe, quando eu clico em um motorista, os nomes aqui são fictícios, tá, pessoal? Então não precisa fazer piada com o júri, mas com essa nota C, o que ela representa pra gente? Legal. Ela é uma média ponderada das demais variáveis. E qual que é a variável que o Júlio está precisando de mais apoio, de mais atenção? Pelo que a gente pode ver aqui, ele tem nota D em excesso de velocidade e em previsão. Temos também acesso a uma dica, então uma Scania vai dar pra gente, nesse caso aqui do Júlio, está dizendo pra gente que um minutinho a mais, ou melhor, um minutinho a menos de excesso de velocidade por dia. Aqui a gente está olhando um período de 30 dias, então se ele deixar de furar a velocidade todos os dias do mês, ele consegue subir aqui essa nota. Interessante, cara. Muito interessante. A gente tem outros comportamentos, né? Marcha lenta, veículo engrenado. Lembrando que lá no caminhão Scania, a gente tem a tela que é o Drive Support. O Drive Support, ele pega o fator, né, das estrelinhas, e geralmente o Drive, ele vai pegar esses dois fatores, né? Ele vai pegar a condução em trecho de serra e ele vai pegar o fator previsibilidade. E o resto, né? O resto das informações, igual marcha lenta, ele pega tempo ocioso, o excesso de velocidade ele vai pegar a matriz ponta de velocidade, o aproveitamento de inércia. Aqui embaixo, aqui na verdade a gente vai ter o controle de cruzeiro, então tem todas as variáveis possíveis. Uma curiosidade minha, ele é letra C comparado com os motoristas da mesma frota dele ou comparado com a turma que está rodando na mesma rota de transporte dele? Excelente pergunta, Emerson. Às vezes não seria tão justo eu avaliar uma frota onde todos os motoristas são novos, são inexperientes. Como que eu vou dizer se ele é bom ou ruim? Então, para isso, a Scania padronizou uma forma de ranqueamento global. Legal. Ou seja, nós temos hoje mais de 650 mil veículos conectados ao redor do mundo, todos os veículos Scania conectados, em diferentes países, porém, a gente não vai avaliar, claro, de forma injusta, aí, de repente, pô, faço um trecho aqui dessa Serra de Santos, vou comparar com uma rodovia super bem cuidada na Europa, numa região plana, às vezes não é tão justo. Então, a gente vai agrupar operações similares. Dessa forma, se eu tenho aqui uma operação em uma região serrana, vou procurar outras nessa mesma condição, legal, na mesma carga transportada, um relevo similar, para que a gente possa comparar de forma justa. Então, se eu tenho uma nota A, ela não diz apenas que eu sou nota A na minha operação, mas sim em todo o mundo Scania. Que legal. Porque muita gente me pergunta assim, poxa, mas você está me passando o bottom e eu estou transportando um quarto eixo, um peso diferente, a minha rota é muito pesada, eu não vou conseguir chegar no status letra A porque, né, sempre tem uma culpa, né? Ah, eu tô com peso maior, eu tô com excesso de peso, mas então funciona desse jeito, cara. Ele funciona comparando o ranking a nível Brasil. É isso aí. Legal, cara. Isso é interessante. Isso é interessante demais. Vamos dar uma passada assim do que é o My Scania pra galera conhecer, cara? Então, vamos lá, pessoal. O que é o My Scania? Voltando então para a pergunta do Emerson. Hoje o My Scania é mais do que só um sistema de frota, gestão de frota. Legal. O My Scania é realmente uma plataforma, um portal que vai conectar diferentes soluções da Scania. Hoje, nosso foco já vem aí dos últimos anos, de todo o legado da Scania, soluções específicas para gestão de frota, mas temos também soluções para manutenção, soluções para avaliação de motorista, dentre outras coisas que temos por vir. Falando de avaliação de motorista, a gente falou um pouquinho já, então agora eu queria focar um pouquinho nas funcionalidades que nós temos para gestão de frota. Legal. Então, começando com o posicionamento. Talvez para vocês já seja uma solução um pouco mais clichê, tem bastante ferramenta no mercado para acompanhar o rastreio e posição dos veículos, mas o que a gente traz de diferente, tá, pessoal? Queria mostrar para vocês aqui o Scania Zone. Legal. O que é o Scania Zone? Através de cercas virtuais, aqui também, talvez,
conceito um pouco batido, mas mais do que monitorar quando que o veículo entrou ou saiu de uma cerca, através do Scania, com a solução Scania Zone, a gente consegue delimitar uma velocidade máxima para um trecho específico. E aí o que isso quer dizer? Toda vez que o meu veículo adentrar uma determinada zona, ele vai receber uma informação, ele já tem, na verdade, armazenado ali dentro qual o limite de velocidade permitido naquela região, e aí a partir de então o veículo bloqueia a aceleração para que o motorista não consiga ultrapassar o limite nessa região que foi indicada por questão de risco, segurança, entre outras coisas. Interessante, cara. A gente tem muitos clientes de mineração, né, na nossa região de Minas, que eles usam de duas formas. Eu tô rodando o Zone lá, tá bem legal. A gente roda em alguns parâmetros o modo informativo, que ele só avisa no painel, dá o ticket ali. Se ele dá o excesso de velocidade, ele gera uma notificação por e-mail do gestor, né, do analista lá. E em situações críticas do ponto de segurança, ele vem aqui no ajuste automático e realmente crava a velocidade. A gente tem dois parâmetros e que funciona, mas funciona super bem, cara. Muito bom. Bacana, cara. Então, além da posição de frota, nós temos quais outras opções assim no Scania? Boa. Então, voltando aqui para a nossa tela inicial, além da gestão de frota, podemos acompanhar também como que vai o planejamento de serviços. Então, de repente, eu tenho um cronograma de manutenções preventivas a cumprir, eu vou poder acompanhar aqui quais são os status daquelas manutenções que já estão vencidas, que estão atrasadas, quais são aquelas que já estão agendadas ou já estão sendo executadas, enfim. Tenho também acesso aos relatórios de falha toda vez que um dos nossos veículos tiver um alerta ali no painel sobre alguma falha que seja, a gente vai receber isso também no portal para já considerar ali no planejamento da próxima manutenção. Enfim, é realmente uma ferramenta muito útil para a gente fazer follow-up e gestão ali das manutenções. Uma curiosidade minha, por exemplo, o cliente ligou no concessionário, agendou a revisão dele no concessionário e o pessoal do concessionário, além de fazer o agendamento, ele cravou no sistema a revisão. Ela aparece para mim aqui no sistema, né, para o cliente. Ela aparece só depois que eu faço de fato o agendamento? Como que ela surge aqui na telinha assim? Uma vez que você já tem agendado com o concessionário, se você já tem um acordo com ele, deixou manifestado esse interesse, que você acompanha isso pelo portal, o concessionário está registrando tudo lá para você, você vai ter acesso a essa informação. Interessante, cara. Bom, então, sobre planejamento de serviço, é isso que vimos até agora. Sobre avaliação de motorista, a gente falou um pouquinho mais cedo também sobre como temos esse ranqueamento personalizado conforme a condução individual de cada motorista. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre o módulo de desempenho do veículo. Então, o que a gente vai ter nesse módulo? Basicamente, pessoal, aqui a gente tem um relatório que é totalmente personalizável. Um relatório da telemetria dos nossos veículos. Mas diferente do que a gente costuma ver por aí, a personalização dele se dá em diferentes níveis, tá? Então, seja no período que você está consultando, a gente consegue mudar, por exemplo, até o horário que você quer consultar, pegar um momento bem específico mesmo ali para aplicar esse filtro. Além disso, as colunas do relatório, ou seja, quais variáveis da telemetria a gente quer visualizar, também são personalizáveis. Então, a princípio, né, a Scania vai trazer aqui como standard no portal odômetro, distância, velocidade, marcha lenta, entre outras coisas. Mas, se a gente tiver interesse, tem um botãozinho de lápis aqui e eu consigo escolher, então, exatamente todas essas variáveis. Pô, quero conhecer quantas toneladas, em média, esse caminhão está transportando. Quero conhecer como é que está o consumo em litros, ou o consumo só durante o período que o caminhão esteve em marcha lenta, ou o consumo durante a condução mesmo, a viagem. Tudo isso a gente vai ter limites, segregação desses momentos diferentes. Além disso, tenho detalhes das diferentes formas de emissões, de diferentes gases de estufa. Tenho também informação sobre frenagens bruscas, o percentual de distância que foi percorrida. É muita variável, né? É muita variável. Luiz, é variável demais. É muita coisa mesmo. Então você consegue personalizar, você consegue fazer um rotograma em cima daquilo ali, você consegue pegar um perfil de 24 horas. É totalmente diferente do próximo relatório que a gente vai avaliar. E ele sai perfeito, você exporta Excel, é muito bom isso aqui. É isso aí, Isso aqui é bem legal. Então, puxando esse gancho, próximo relatório,
a gente tem aqui o relatório de monitoramento. Qual que é a ideia do relatório de monitoramento, pessoal? Então, algumas dessas variáveis que estavam ali no anterior também vão estar aqui, mas a grande vantagem é que esse é um relatório mais focado na parte de consumo e emissão, ou seja, quanto combustível, quantos gases foram emitidos, e esse relatório a gente pode programar para que ele seja enviado periodicamente para usuários específicos. Então, seja uma frequência semanal ou mensal, o Scania vai enviar diretamente no e-mail daqueles destinatários programados. Esse relatório aqui, turma, ele é um relatório de entrada, né? Ele é um relatório que a gente chama de plano análise, né? Que é o plano mais básico. Você comprou um caminhão novo, um ônibus novo, você tem direito a essa conectividade, né? A área de vendas roda um contrato, faz a conexão dele e começa a expurgar toda segunda-feira o ticket semanal e todo fechamento de mês o ticket mensal, né? Tem um planejamento de dados, muito focado em média de combustível, muito focado em comportamento, as dores, né? As marchas lentas. Esse relatório é mais simples, ele é diferente do desempenho. Bom, pessoal, então, além dessas funcionalidades que a gente viu até agora, tem aqui também o módulo de checklist. Então, aqui, toda empresa pode configurar para a sua frota qual checklist deve ser executado pelos motoristas. Ele é totalmente personalizável, você indica ali quais são as perguntas, que tipo de resposta você espera, se vai ser um texto, se vai ser uma foto, entre outras coisas. E aí, através do aplicativo do motorista, o Scania Driver, a gente vai ter acesso também. Esse aplicativo está disponível na Play Store para o Google, na App Store para a Apple, então realmente está lá à disposição de vocês. Legal, legal demais. E aí, para fechar, a gente tem aqui também a parte de relatório ambiental, onde a gente vai ter um acompanhamento de todos os níveis de emissões, como é que está a frota, como é que foi esse último período. Também é um relatório que a gente pode personalizar conforme a necessidade. Cara, obrigado demais pelo bate-papo. Cara, você conhece pra caramba. Realmente é muito legal a gente ver isso. E é uma coisa que a gente mexe, né, no nosso dia a dia, né? O aplicativo dá pra você usar também os botões, dá pra você ver a relação. E é um pouquinho aí da estrutura Scania hoje, conectividade, Latibus, né, Luiz? Legal, show de bola. Fico feliz que tenha gostado. Espero voltar mais vezes, pode chamar, vamos trazer mais novidade aí, tem muita coisa por vir. Esse ano ainda vamos ter bons lançamentos aqui em termos de soluções digitais para a Scania. Tem muito conteúdo para a gente gravar. É uma crescente agora, né? Com tela digital, painel digital, agora vai ser tudo uma crescente, já né? dando uma palhinha para vocês, que tem por vir aí é o ecossistema digital da Scania. Legal. Então a ideia é que a gente tenha todas as soluções integráveis, vai ser portal, aplicativo, vai ser dashboard no Tudo painel se do comunicando, caminhão, né, cara? tudo conectado. Legal. Pessoal, então é isso. Deixa de comentar, valorize esse vídeo. Vai ficar um vídeo grande, mas vai ficar um vídeo muito bem produzido. Obrigado, tá, Luiz? Tamo junto. Eu que agradeço, Emerson. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.